Bom, são nossos convidados aqui do Cidadania de hoje, o economista da Fundação de Economia e Estatística, professor da PUC, Alfredo Meneghetti, e o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Jorge Branco. Antes do intervalo, eu falei que tinha uma pergunta que a Júlia Soares diz para vocês, ela pergunta assim, ó, que comparando duas pessoas na mesma função, não sei se é bem na mesma função, né, Júlia, mas na iniciativa privada e na iniciativa pública e na privada, o salário do servidor, ela diz que é bem maior, que é mais que o dobro. Vocês concordam? Os salários são bem maiores? Quase sempre. Pois é. Não, quase sempre. Ainda também em relação à iniciativa privada, de modo geral, uma generalização, ainda também para o serviço público um plano de carreira, como o professor já havia falado, que permite uma projeção, regras claras, nem sempre na iniciativa privada, pelas suas características, tem ou mesmo é necessário ter. Agora, isso também é um tema que aqui no Rio Grande do Sul, extremamente relevante, nós sabemos das dificuldades de uma ou outra categoria e do problema do financiamento do Estado. Porque em algumas áreas não é bem assim. Não é bem assim. Mas há um problema claro de financiamento do Estado que também tem a ver com esse processo de gestão, de melhora da gestão, de investimento na formação do servidor, que o Estado precisa, na verdade, trabalhar mais para pagar melhor. Ou seja, não é o contrário, não é tirando o Estado, o poder público, da sua atividade, diminuindo o seu ativismo, que nós vamos resolver esse problema. Nós temos que desenvolver capacidades, competências, programas e políticas e, com isso, acreditar num crescimento econômico. Claro que isso não depende da esfera estadual exclusivamente, nem dos municípios, mas é fundamental que a gente tenha também no Estado essa ideia. O Estado precisa trabalhar, precisa prestar serviço. Isso vai fazer com que ao longo do tempo, inclusive, se supere esse ainda tensionamento no financiamento. Eu concordo. Na realidade, a regra qual é do mercado? Quanto mais anos de estudo, maior é o teu salário. E isso acontece tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Na realidade, existem muitas diferenças. As funções, elas, desde o brigadiano, o professor estadual, que reclamam pelo salário, e realmente é um salário muito baixo, até cargos maiores, fiscais, tem uma diferença enorme no setor público. Na realidade, a iniciativa privada, ela tem os sindicatos dos empresários, o sindicato dos empregados e que se duelam, né? Existe uma discussão, um conflito muito grande. Na realidade, o setor público ele tem as greves como um instrumento de pressão. Na realidade, se tu comparares foi feito um estudo relacionando os salários dos funcionários públicos e da iniciativa privada. E realmente a média dos funcionários públicos no Brasil é mais elevada do que dos funcionários da iniciativa privada. Mas existem muitas diferenças. Mas já foi constatado que, em termos médios, realmente o salário do funcionário público é maior do que a iniciativa privada. Mas muitas vezes a área pública até puxa um pouco a privada nessa questão de gênero que o presidente Jorge Branco falava, né, há pouco tempo. Hoje, muitas mulheres estão na área pública, né, e ganhando tanto quanto os homens, quanto que na área privada as mulheres a gente sabe que ganham menos que os homens muitas vezes na mesma função, né? A questão de cotas, a gente viu aqui há pouco a Mariana, né, a questão de preservar pessoas com deficiência. Então, muito disso às vezes se puxa um pouco mais, não? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, mas aí tu verificas que a qualificação é que dá as portas a um encaminhamento maior, tanto no que diz respeito à mulher quanto no que diz respeito ao homem. Tem mulheres que são muito qualificadas e realmente conseguem salários maiores. Tem a questão política. Eu acho que o grande problema no Brasil são os cargos de comissão. Se tu reparares o Serviço Público Federal, nós temos 21 mil cargos de comissões. E mesmo que a emenda constitucional 19 de 1998 esclareceu muito bem, ela deu um entendimento que cargos de comissão só devem permanecer nas direções, assessoramentos. E realmente isso acontece, só que é muito difícil a fiscalização. Então, o grande problema no Brasil também passa por uma definição clara da profissionalização do servidor público. O que realmente diferencia a área técnica da área política? Quais seriam as limitações daqueles cargos de confiança, né? E de que forma um funcionário de carreira pode assumir também cargos de confiança? Existem vários artigos que falam dessa questão e provavelmente seja uma discussão mundial, que também existem cargos de
confiança em outros países, mas no Brasil nós temos em excesso, se tu comparar com outros países em termos de cargos de comissão. E quanto ao investimento, o aprimoramento, a capacitação, como é que está ocorrendo, especialmente aqui no Estado, o que se pode registrar? Eu acho que sobre esses temas, o aprimoramento, ele não pode ser algo que seja tratado como um valor em si. Ele tem que ter uma funcionalidade. Eu acho que o Estado, por exemplo, tem o dever, inclusive, de ter o protagonismo nessas inovações, como, por exemplo, cabe ao Estado desenvolver políticas, conhecimento, cultura, ideias de como os profissionais com deficiências podem desenvolver suas atividades. Para mim, o Estado é o protagonista primário deste caso e a formação, portanto, tem que ser capaz de atender a essa exigência da democracia. Ou seja, precisamos, e a Escola de Governo, por exemplo, desenvolvida pela Fundação, desenvolve programas de formação nesse tema, em igualdade de gênero, igualdade racial, para a juventude, porque nós consideramos fundamental desenvolver conhecimento na elaboração e execução de políticas que incorporem esses direitos e que, portanto, façam com que esses direitos não sejam algo exótico ou extraordinário, mas, ao contrário, absolutamente normalizado, absolutamente estabilizado na nossa sociedade. E acho até, professor, que o tema também dos cargos de direção, eu acho que o problema fundamental é que nós precisamos aumentar os instrumentos de controle e cobrança sobre o serviço público. Eu diria, até usaria um conceito diferente, entendo o que o senhor quer falar, eu diria que nós temos que aumentar o teor da política sobre o Estado. Cada vez que diminui o teor da política, é quando abre mais o espaço, inclusive, para a corrupção, o espaço para o elitismo, para a apropriação privada das políticas públicas. Nós precisamos democratizar o Estado, fazer com que ele seja transparente e sob controle do cidadão, controle rigoroso. Isso significa também formação, formar um servidor que aceite esta ideia e que não seja presidido só pela corporação. Nós temos um minutinho, uma frase só para nesse Bom, o cidadão tem que entender que a carga tributária é muito elevada e é necessário uma eficiência maior do setor público. A gente viu várias distorções que ainda existem no setor público e é preciso aprimorar, desenvolver, melhorar a prestação do serviço público, porque quem está do outro lado da ponta está pagando uma carga tributária muito elevada e nós precisamos melhorar o atendimento ao cidadão. Tá certo. Uma frasezinha, 10 segundos. Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade do debate, dizer que o Estado e o servidor, o poder público é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, a gente deve lutar por desenvolvê-lo e não por agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, agradeço a sua audiência, agradeço aqui o Felipe, o Leandro, o Fernando, que eu não pude passar, mas está registrado aqui a participação de vocês. Parabéns a todos os funcionários públicos. O Cidadania volta na segunda-feira às 7 da noite. Nós continuamos aguardando as suas sugestões. Uma boa noite, bom fim de semana.